Boa noite, professora. Meu nome é Nawane e eu vou estar apresentando sobre os ambientes virtuais e máquinas virtuais. Primeiramente, o que seria uma virtualização? Seria a finalidade da virtualização é fornecer uma versão virtual de tecnologias essenciais em computação, como hardware, armazenamento e redes. Quando a gente fala em hardware, significa que a gente consegue instalar, por exemplo, um sistema operacional sobre outro sistema, incluindo seus recursos de hardware representados por um software. Armazenamento também pode ser virtualizado. A gente pode utilizar uma camada de software entre os dois discos físicos e dispositivos que acessam o disco, como computadores, por exemplo, workstation e etc. E isso acaba que torna esse acesso flexível e gerenciável. E ele também é conhecido como SDS, que seria armazenamento definido por hardware. Tem a forma em inglês, mas eu não consigo pronunciar. Em redes, em redes significa tipo a gente podemos criar uma infraestrutura lógica, né? De uma rede sobre uma rede física. E isso acaba permitindo uma configuração e personalização de acordo com as nossas necessidades. E ela também é chamada de rede definida por software. E aqui essa imagem ela ilustra os usuários, os switches, né, os servidores, os armazenamentos e a LAN. Bom, quais seriam os motivos, né, para a gente usar um ambiente virtual? Seria aproveitamento da capacidade de computação e performance, a economia de energia elétrica, ou seja, ao virtualizar os sistemas, nós podemos eliminar máquinas físicas, transferindo seus sistemas para dentro de uma máquina só. Mas essa máquina teria que ter um hardware bom, né? Mas mesmo assim, iria gerar uma economia, por ser uma máquina só, poderosa, funcionando esses SOs. Diminuição de espaço físico. Seria, se a gente tem menos máquinas, a gente precisa de menos espaço. A gente pode eliminar vários hacks de dentro de um data center. Redução de custos administrativos. Por a gente ter menos máquina física, seria menos mão de obra para a manutenção dessas máquinas. Rapidez na implementação. Existem esquemas de clonagem que você cria um SO em questão de segundos, se você tiver um template já desse sistema criado. Aumento de disponibilidade de sistemas. Por exemplo, quando ocorre algum problema, é muito mais rápido você colocar esse sistema no ar online do que você ir lá numa máquina física e fazer todo o procedimento. A virtualização em vários servidores, nós podemos reduzir a quantidade de equipamentos físicos, né? E isso leva à redução de custos de hardware, manutenção de data center, eletricidade, custos com o pessoal, né, com a mão de obra. A mão de obra ela diminui, é muito mais rápido você criar novas máquinas virtuais. A gente pode utilizar a virtualização para desenvolvimento e teste de aplicações. Por exemplo, eu desenvolvo uma aplicação nova, mas eu quero testar ela, só que eu não quero testar ela no meu servidor de produção, que geralmente não é algo viável. Então você testa em um servidor virtualizado. Sendo assim, a gente vai falar um pouco sobre as limitações, né, de uso de um ambiente virtual. Escalabilidade limitada. O que seria isso? Significa que a gente não pode ter aquela ideia que ao virtualizar o sistema, eu tenho sistemas infinitos. Isso não é verdade, porque o sistema eles vão até o hardware físico do servidor que você está usando, né? Sistemas relativamente pesados. Pensando assim, cada SO virtualizado possui seu próprio kernel, um sistema independente. Se forem executados apenas SOs iguais, existem soluções para resolver essa limitação com o uso de containers, né? Degradação de performance seria
que o convidado ele pode sofrer latências altas por conta da camada de abstração, principalmente se você não utiliza containers. Ameaças e falta de segurança. Basicamente, se atinge uma, atinge todas elas. Agora a gente indo para a parte de uma máquina virtual, elas são criadas sobre uma camada de software denominada hypervisor, que ela roda sobre um sistema operacional hospedeiro na máquina. Assim, né, é possível emular componentes de hardware como CPU, disco, RAM, redes e também instalar SOs convidados. E é possível também a gente criar múltiplos sistemas operacionais na mesma máquina física executados simultaneamente. Por exemplo, podemos ter um mesmo servidor, uma máquina virtual Linux e uma Windows Server e um FreeBSD. Hypervisor. Ele é o coração da virtualização e a máquina virtual ela roda em cima do hypervisor, que é um software, né, utilizado para gerenciamento. Também conhecido como VMM, Virtual Machine Manager. E ele tem dois tipos principais, tipo 1 e tipo 2. E eles foram desenvolvidos a partir dos anos 70 para rodas MyFrames. Hypervisor para PC são disponibilizados por diversos fabricantes atualmente. Bom, falando um pouco dos tipos de hypervisor, a gente tem o nativo, que é o software roda diretamente sobre a plataforma de hardware, na função de um programa de controle para sistemas virtualizados, entre eles VMware, Strix, Steam Server, dentre outros. A gente tem o hospedado, que é o tipo 2. Ele é executado dentro de um SO pré-instalado na máquina. Nesse caso, você vai ter o seu computador, o SO da máquina normal, e vai ter em cima dele o sistema do Hypervisor tipo 2 instalado. O exemplo mais popular é o VirtualBox, né? Ou seja, eles são instalados em cima de um sistema operacional e permite a criação de máquinas virtuais em cima do Hypervisor. E lembrando, o tipo 1 ele é instalado diretamente no hardware. Pega uma máquina sem nada e instala o Hypervisor ali mesmo. Qual que seria a vantagem de usar uma máquina virtual? Menor uso de servidores. Isso seria que com isso a gente gera uma economia em compra de equipamentos em sua manutenção, em energia e em refrigeração de ambiente. Também reduz custos relacionados à instalação, atualização e manutenção de servidores. Redução do espaço necessário, pois não são necessárias várias máquinas, então gera maior flexibilidade para se mudar a infraestrutura, podendo mudar vários SOs e máquinas virtuais de um hardware e outro. Divisão de frações de hardware para cada sistema operacional ou hardware virtual instalado. Essa parte seria, por conveniência, possível disponibilizar uma fração, né, de memória ou do disco rígido de máquina física para a máquina virtual. E há uma otimização do uso do hardware também. A segurança. O uso de máquinas virtuais ele pode ser definido qual é o melhor ambiente para executar cada serviço, com diferentes requerimentos de segurança, né? Ferramentas diferentes, o sistema operacional mais adequado para cada serviço. E além disso, cada máquina virtual é isolada das demais, usando uma máquina virtual para cada serviço. A vulnerabilidade de um serviço não prejudica os demais. Confiança e disponibilidade. A falha de um software não prejudica os outros serviços, diferente da virtualização. Suporte a aplicações legadas. Por exemplo, quando uma empresa ela vai decidir migrar para um novo sistema operacional, é possível manter o sistema operacional antigo sendo executado em uma máquina virtual, o que vai reduzir o custo com a migração. A desvantagem seria segurança, né? Que segundo eu vi na internet, segundo
Neil McDonald, especialista de segurança de Gartner, hoje em dia as máquinas virtuais são menos seguras que as máquinas físicas, justamente por causa do VMM. Gerenciamento. Os ambientes virtuais necessitam ser instanciados, monitorados, configurados e salvos. E existem produtos que fornecem as soluções, né? Mas esse é o campo no qual estão os maiores investimentos na área de virtualização. Justamente por tratar de um dos maiores contratempos na implementação da virtualização. E vale lembrar que o VMware é a plataforma mais flexível e fácil de usar, mas ele ainda também apresenta falhas que comprometem a segurança, assim como as demais plataformas. O desempenho. Atualmente não existe métodos consolidados para medir o desempenho de ambientes virtualizados. Mas, no entanto, a introdução de uma camada extra de um software entre o sistema operacional e o hardware, o VM ou Hypervisor gera um custo de processamento superior ao que se trataria sem a virtualização. E outro ponto importante a se ressaltar em questão a isso é que não se sabe exatamente quantas máquinas virtuais podem ser executadas por processador, sem que haja prejuízo da qualidade de serviço, né? Professora, a partir daqui eu teria que mostrar, né, o monitoramento de recursos dos dois tipos de ambientes virtuais instanciados. Porém, a minha máquina está dando um problema que eu não estou conseguindo rodar o VirtualBox. Fica dando um erro, eu já tentei de tudo. Mas caso eu consiga, eu vou mudar essa gravação e colocar aqui.